Olá, você. Esse é o Tertulianos, diálogos que movem o Brasil, movem e constroem o Brasil. Essa é uma iniciativa minha, Ricardo Carneiro, e de dois grandes amigos e parceiros nesse projeto, Dr. Leonardo Gandara, advogado, e o promotor de justiça Lélio Calhau. Ainda gera um pouco de confusão o nome atribuído ao nosso podcast, né? Tertulianos, e eu sempre advirto e informo que a palavra vem de uma interpretação livre da ideia de tertúlia, que é uma expressão vinda do espanhol, da Espanha, mas que em Portugal é muito comum, significa um bate-papo informativo, uma conversa informal sobre determinado tema da filosofia, das artes, enfim, de qualquer tema da vida. Por isso, tertulianos são aqueles que promovem ou participam de uma tertúlia, esse exatamente o nosso propósito. E eu tenho muita felicidade, gratidão absoluta pela presença hoje do ministro José Carlos Carvalho, nosso convidado, uma pessoa que faz parte da minha história. Eu acredito a ele grande parte da pessoa que hoje sou, profissionalmente, como ser humano. Dele tive os melhores e maiores ensinamentos, os grandes ensinamentos da minha vida. Com ele dividi momentos importantes da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Fui dele assessor na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e mantemos aí uma amizade que, se brincar, já esbarra em quase 30 anos, doutor Zé Carlos. Mas é sempre conveniente, ainda que no caso dele desnecessário, dar algumas informações sobre o histórico, para quem eventualmente dos nossos ouvintes não conhece a história do ministro Zé Carlos Carvalho. Eu tenho alguma dificuldade de dizer que ele nasceu em Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo, porque a maior parte das pessoas julga o doutor Zé Carlos Carvalho como um cidadão de Minas Gerais. Me lembro quando trabalhávamos juntos em eventos de governo que participamos, muitos o chamavam do mais mineiro de todos os capixabas, né? Dr. Zé Carlos é um homem do Brasil, mas desenvolveu grande parte da sua brilhante carreira aqui em Minas Gerais, como engenheiro florestal, formado na... Esse eu não sabia. O FRJ? Universidade Federal Flumi... Rural do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Por isso é que tem um FRRJ, né? Exatamente. Muito bem. Foi diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas por 12 anos, né? Acho que foi lá, inclusive, que eu conheci o Dr. Zé Carlos Carvalho. Foi servidor, não sei se da antiga SEMA, mas do IBAMA, no tempo do programa Nossa Natureza, é isso? Que acho que resultou na criação do IBAMA, não foi isso, doutor Zé Carlos? Eu fui, após ser diretor-geral do IEF, eu fui convidado para ser, à época, secretário-geral do antigo IBDF, IBDF, Instituto Brasileiro de de Desenvolvimento Desenvolvimento Florestal. Florestal. E, naquele período, o Brasil já estava enfrentando as primeiras grandes repercussões do desmatamento na Amazônia, 1987, Sim. e pela primeira vez saiu uma capa da revista Time, colocando o desmatamento e os incêndios na Amazônia como um grave problema ambiental planetário. Em razão disso, o ex-presidente José Sarney decidiu criar o programa Nossa Natureza, Sim. assim foi denominado, para fazer a primeira grande ação articulada de uma política de controle do desmatamento na Amazônia. Que é dessa época, então, a E, SEMA-PR? nesse contexto, eu fui convidado para ser um dos coordenadores desse programa,
que resultou numa série de iniciativas importantes para o Brasil, inclusive a Lei 7.809, né, de 89, desculpa, 804, 7.804, que alterou a 6938, que né, a Política alterou a Nacional. 6938, foi a primeira alteração da 6938, eu participei dessa coordenação. É 89 mesmo. E, nesse contexto, houve uma decisão de rever profundamente a governança ambiental do Brasil, da qual eu participei. E, em razão desse trabalho, surgiu a proposta de criar o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que conserva o nome até hoje, Sim. e com a fusão de 4 órgãos que atuava na área de meio ambiente e de recursos naturais renováveis. O IBAMA foi criado a partir da junção da SEMA, da Secretaria Especial de Meio Ambiente, que existia na estrutura do Ministério do Interior à época, do próprio BDF, do qual eu era secretário-geral, da SUDEVIA, que era a Superintendência do Desenvolvimento da Borracha, e da SUDEP, que era a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca. E eu fui encarregado, na época, de coordenar a junção desses órgãos sob a presidência de Fernando Mesquita, um jornalista que realmente teve um papel chave nas articulações políticas necessárias para a organização do IBAMA, e temos o IBAMA ainda hoje aí em pleno funcionamento. Então, esse foi o primeiro grande papel meu de influência na governança ambiental brasileira. Sim. Né? Eu já tinha passado por Minas, já tinha feito uma grande reforma administrativa do Instituto Estadual de Florestas no governo Tancredo Neves. Que era historicamente ligado à Secretaria de Agricultura, né? Era, nesse tempo o IEF era ligado à Secretaria de Agricultura. Naquele momento, nós repaginamos completamente a missão institucional do Instituto Estadual de Florestas, que era um órgão muito vinculado ao reflorestamento. E quando o doutor Tancredo, ainda em campanha, teve uma reunião dos chamados conservacionistas mineiros, porque naquela época o termo ambientalista ainda não tinha o protagonismo que tem hoje, era o pessoal ligado à conservação, e houve um evento no Caraça dos ambientalistas, no qual foi proposto ao candidato Tancredo Neves a criação do Instituto Estadual de Conservação da Natureza. Olha, isso eu não sabia. Poucas pessoas. Aqui nós estamos trazendo a história que está escondida nos bastidores. E essa nem eu sabia. Nós podemos trazer aqui. E, para surpresa de muitos e minha, como o doutor Tancredo ganhou as eleições em oposição ao governo Francilino Pereira, eu já tinha sido, no final do governo Francilino Pereira, eu já tinha sido convidado e fui presidente do Instituto Estadual de Florestas. E a expectativa era que todos seriam substituídos, porque tinha havido uma mudança, quase que uma ruptura no sistema de governança do Estado em razão da substituição, da correlação de forças políticas que operavam. Mas eu fui um dos poucos, se não o único titular de um órgão do governo Francilino Pereira, convidado pelo doutor Tancredo para permanecer no cargo. Permanecer entre aspas, porque ele fez questão de me exonerar num ato me exonerando e depois, num ato seguinte, me nomeando presidente do IEF. Então, no mesmo dia, eu fui exonerado como presidente do Instituto Estadual de Florestas e foi nomeado como presidente do Instituto Estadual de Florestas. Isso era o quê? 1980 e...
Isso era 4, 3, 1983, 83. né? E, como eu já tinha uma participação muito ativa do movimento conservacionista mineiro, com pessoas que foram meus mentores, com as quais eu devo a minha carreira. Estou falando de Hugo Hugo Werneck, Werneck, de Ângelo Ângelo Machado, Machado. de Célio Vale, Que figuras tá vivo com e 93 eu vi anos e recentemente. parecendo um jovem de 30. Eu vi na rua, É, consciente, andando bem. absolutamente. Impressionante. Inclusive, continua estudando botânica em latim. Ah, não É, acredito. Cé- Célio Murilo de Carvalho Carvalho Vale. Vale, figura extraordinária. E, em razão disso, eu fui convidado para permanecer. E foi quando surgiu a grande reorganização do IEF, porque eu voltei a reunir com esse grupo e para discutir se valia mesmo a pena criar um instituto de conservação da natureza que eles haviam proposto, já existindo um Instituto Estadual de Florestas, que faria mais sentido uma ampla reestruturação do Instituto Estadual de Florestas para modificar a sua missão, de tal maneira que ele pudesse ser um órgão também protagônico na conservação e não apenas no fomento florestal. E trabalhei uma proposta sobre isso, o doutor Tancredo me recebeu, à época já com seu secretário particular de 25 anos, Amigos. Aécio Neves, Aécio Neves. Aécio Neves, e os conservacionistas concordaram, fizemos um projeto, também tive o apoio, na época, do secretário da Agricultura, Arnaldo Rosa Prata, que exercia o cargo naquele momento, e fizemos a maior reestruturação do Instituto Estadual de Florestas, criando uma diretoria que, à época, para ficar em simetria com a União, nós chamamos de diretoria de parques e reservas, que era com a missão de fazer a conservação, inclusive incorporando as unidades de conservação, ainda chamadas de parques e reservas equivalentes, porque só depois da lei do SNUC é que nós passamos a ter uma conceituação de unidade de conservação. que ainda prevalece hoje, e o doutor Tancredo, ao encaminhar, me chamou, né, para... Isso me sensibiliza muito, né, vindo de uma pessoa como o doutor Tancredo, para me agradecer pelo fato de eu ter conseguido arrumar uma solução que não implicaria em mais um órgão para dar despesa para o Estado. Uhum. Né? Ouvi isso dele. E a partir daí construí uma relação com ele, com o secretário particular, com Aécio Neves, e tivemos, aí você conhece um pouco da história, reorientamos o papel do IEF completamente. Por exemplo, aí damos um salto de mais ou menos uns 10 anos, quando o senhor liderou a criação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e tem esse nome desde a origem, né? Talvez aí transmudando um pouco o papel da antiga Secretaria de Ciência e Tecnologia e incorporando, que foi em 1995, né, já a FEAM, o Instituto Estadual de Florestas, e o que passou a se chamar Instituto Mineiro de Gestão das Águas. E o senhor foi, então, o primeiro secretário de Estado. Na época, já como diretor-geral do IEF, eu fui convidado pelo governador Eduardo Azeredo para liderar um projeto de criação de uma secretaria específica de meio ambiente para Minas. Naquela época, Minas Gerais era o único estado, grande estado da federação, que não tinha uma secretaria específica de meio ambiente. Uhum. E o governador Eduardo Azeredo, que tinha uma visão muito contemporânea dos problemas brasileiros e mundiais, uma figura
que tinha muita sensibilidade para a inovação, um homem que vinha da área de TI, já naquela época, e nós, então, lideramos esse projeto, E era uma proposta de campanha, inclusive, né? propondo a criação da Secretaria de Meio Ambiente, inclusive a elaboração do projeto de lei que foi remetido à Assembleia Legislativa. Mas é importante contar os bastidores, né? Porque quando as pessoas acham que um projeto de lei nasce pronto, vai para a Assembleia, os deputados votam, né? Mas o trabalho de articulação política e institucional demandado para fazer políticas públicas é um trabalho extraordinariamente grande e complexo. Primeiro, nós tivemos que articular com o então secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, porque já naquela época, em razão do esforço do grande cientista brasileiro e mineiro José Israel Vargas, ele acrescentou meio ambiente ao nome da Secretaria de Ciência e Tecnologia e a FEAM. Então, nós trouxemos a parte de meio ambiente da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a SEMAD e tivemos uma outra grande tarefa que também só foi possível graças à grandeza e à visão extraordinária do ex-ministro Alisson Paulinelli, que era o secretário da Agricultura, que concordou com a transferência do Instituto Estadual de Florestas para a estrutura da SEMAD. Então, nós criamos a SEMAD, num primeiro momento, com o Instituto Estadual de Florestas e com a FEAM. No segundo momento, em 97, porque continuou existindo o antigo DRH, Departamento de Recursos Hídricos, que era vinculado à Secretaria de Minas e Energia do Estado. Em 97 também, graças a uma outra grande articulação liderada pelo governador Eduardo Azeredo, mas que teve um papel muito decisivo do então vice-governador Valfrido dos Mares Guias, nós criamos, então, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para fazer uma reflexão do papel protagônico de Minas nesse momento da história do Brasil. Primeiro, e estou falando um protagonismo da sociedade mineira e do governo de Minas. Não estou falando de uma iniciativa pessoal minha, dessa ou daquela pessoa, porque não foi uma decisão pessoal, foi uma decisão coletiva, amadurecida num processo longo de conversas e negociações mesmo, com na época, todos os setores da sociedade e do governo. É verdade. Era uma época em que essas propostas eram discutidas em plenário do Conselho Estadual de Política Ambiental. Participei, inclusive, não só no Copan, mas também em audiências públicas, e não foram poucas, da Assembleia Legislativa. E literalmente houve várias audiências para discutir o formato, né, de integração ao subsistema da Secretaria de Estado. E aí eu gostaria de mencionar o papel de liderança que Minas assumiu na gestão ambiental brasileira. O senhor foi secretário, então, quer dizer, neste contexto, 2 vezes subsequentes, eu já não me recordo. Não, né? Foi apenas uma vez no primeiro ciclo. Eu fui um primeiro ciclo de 95 a 98 no governo Eduardo Azeredo. Depois veio... Foi quando nós criamos a estrutura que ainda existe hoje. Depois veio o Tilden Santiago. Não, aí no governo Itamar Franco, a partir de 99, aí no fim de 98, eu fui convidado para ser secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente.
Gustavo Não, Krause, estava terminando a o mandato de Gustavo Krause, iniciando o Zequinha mandato de Sarney. Zequinha Sarney, Sim, e eu fui convidado para ser secretário executivo do Ministério. era governo Fernando Henrique Cardoso. Segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Mas voltando a Minas, eu acho que é importante. Mas não se esqueça, para concluir esse ciclo, que acho que em 2002 você se tornou, então, ministro de Estado de Meio Ambiente. Isso. Eu fui secretário executivo e concluí o mandato do Zequinha Sarney em 2002. Então, durante 4 anos, eu fui secretário executivo e ministro de Meio Ambiente. E como secretário executivo, por delegação do Zequinha Sarney, eu fazia um papel de total gestão interna do Ministério. O Zequinha atuava muito no plano político institucional, que é o papel-chave de um ministro de Estado, e eu cuidava da gestão propriamente dita. Então, nós fizemos uma dobradinha que, no meu entendimento, foi muito exitosa. Construí uma grande amizade com ele, porque normalmente você há de convir que uma das coisas mais difíceis numa estrutura de governança é você ser o segundo. Tem que ter muita habilidade para não criar melindres, não Sim. ferir suscetibilidades, e felizmente tive. Mas eu quero voltar a Minas para destacar uma coisa que não está clara para o geral, que foram as grandes inovações da política ambiental brasileira nascida em Minas. Primeira, com a criação da SEMAD. A SEMAD foi criada como Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Goiás e outros estados hoje adotam essa nomenclatura. Minas foi o primeiro estado, incluindo a União Federal, que institucionalizou o conceito de desenvolvimento sustentável no Brasil. E por que fizemos isso? Quero dar esse destaque para registro da história. Porque nós não queríamos uma secretaria como era a herança da 6938, que vem lá do governo Figueiredo. Nós não queríamos uma secretaria e nem uma política ambiental baseada exclusivamente nos mecanismos de comando e controle do Estado. Nós queríamos uma secretaria que fosse além. Queríamos uma secretaria que, além de punir o uso predatório dos recursos naturais e punir a poluição, que ela fosse capaz de criar ou estimular a formulação de políticas para o uso sustentável dos recursos naturais. Perfeito. Porque, infelizmente, isso não progrediu ainda de maneira plena, porque uma política baseada exclusivamente na punição do uso predatório dos recursos naturais, e, lamentavelmente, no Brasil, pela fragilidade institucional do CINAMA, ainda feita de forma intermitente e assistemática, ela pode o quê? Ela pode punir o uso predatório, mas ela não tem os mecanismos de estimular o uso sustentável, que é o grande desafio de uma política ambiental moderna. Talvez continue não tendo. Lamentavelmente, mas nós já em 95, no governo Eduardo Azeredo, nós tivemos essa concepção, uma concepção muito avançada na época. Foi essa concepção, inclusive, que facilitou a transferência do Instituto Estadual de Florestas da Secretaria da Agricultura para o Meio Ambiente, né? Porque a gente estava trabalhando com outro conceito. Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Segundo, na reforma administrativa do Instituto Estadual de Floresta, que eu já mencionei, do governo Tancredo, depois nós tivemos outra com Eduardo Azeredo também, nessa mesma época, que criamos a Diretoria de Biodiversidade. Foi
também em Minas, a primeira vez que se institucionalizou o conceito de biodiversidade que tinha sido definido em 1992, 92. no Rio de Janeiro, É com 92. que surgiu, inclusive, a Convenção de Conservação da Diversidade Biológica. Também em Minas, pioneiramente, nós fizemos isso. E depois, importante registro, nós não criamos o Instituto Mineiro de Recursos Hídricos. Nós criamos o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Outra grande inovação da política ambiental brasileira. Por quê? Porque nós queríamos uma instituição, e veja bem, nesse momento estava tramitando no Congresso Nacional a 9433 de 97, Sim. a Lei Nacional Política Nacional de Recursos Hídricos, a chamada Lei das Águas, e nós já queríamos uma instituição que tivesse como missão institucional a gestão do uso múltiplo das águas. Essa foi a grande inovação que veio com a criação do IGAM. Por quê? Se você adota o conceito de recurso hídrico, em que circunstância a água vira um recurso? Quando ela tem uma utilidade econômica. Perfeito. E nós queríamos a água estar conceitualmente acima do conceito de recursos hídricos. Essa foi o grande pioneirismo de Minas, que serviu de base depois para mim, como estava em Brasília, como secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e depois ministro, criar a Agência Nacional das Águas e não a Agência Nacional de Recursos Hídricos. Perfeito. Com base 9984 de 2000. Com base no mesmo conceito, de gestão de uso múltiplo, que é um fundamento, para mim, essencial de uma política de gestão das águas. E eu estou fazendo esse registro para demonstrar que nasceu em Minas, nesse período, as grandes transformações conceituais da política de meio ambiente do Brasil, embora, lamentavelmente, passado todos esses anos, ela não tenha sido ainda internalizada com o vigor necessário nas políticas públicas ambientais brasileiras. Pois é, eu ia exatamente te provocar, ministro, com relação a esse tema. Aliás, o legado das instituições é algo fundamental, né? É transformar um vácuo, vazio institucional em entidades, instituições, órgãos. Lembro do falecido e saudoso Augusto Henrique Liu Horta, também seu assessor, meu amigo de faculdade, que cuidava de todas as palestras, exposições, separar o conceito de órgão, que órgão é uma divisão administrativa, funcional interna, né? De entidade, enfim. Mas eu acho que esse é um legado notório e fundamental. Mas todas as instituições são feitas ou governadas por pessoas. E pessoas têm virtudes, dificuldades de gerenciamento e, muitas vezes, vinculações políticas. E eu me refiro aqui à política num sentido mais partidário do que uma ciência, um processo cultural de gestão dos interesses da sociedade, os chamados interesses públicos e coletivos. E nessa perspectiva, eu queria uma avaliação do senhor sobre a política ambiental brasileira nos últimos anos. O senhor participou dos primórdios na construção dessa mecânica no âmbito do CISNAMA e vivencia, porque voltou à Secretaria de Estado, vivenciou como ministro de Estado, vivencia hoje como
como conselheiro de entidades, de empresas, consultor de alto nível, né? As mazelas de implementação de política no Brasil. Não vou te causar desconforto como ex-ministro, né? Sem avaliar enfoque partidário, essa dualidade ideológica que hoje domina a política brasileira. Como é que o senhor avalia, em termos de resultados, de implementação concreta da política ambiental brasileira, talvez na última década, né? Olha, para responder a sua pergunta, é necessário fazer, ainda que rapidamente, uma análise retrospectiva para demonstrar como evoluiu a política ambiental brasileira até chegar na última década que você me formula Uhum. a pergunta. Primeiro, é preciso registrar que nós temos uma política ambiental que já nasceu moderna, sob a liderança do nosso patriarca Paulo Nogueira Neto. No regime militar, na ditadura militar, nós conseguimos, sob a liderança do Dr. Paulo Nogueira, aprovar uma lei moderna. Moderna em dois sentidos, que você sabe bem, porque é o nosso expert dos melhores que eu conheço, para mim, um dos mais importantes aí, Obrigado. na legislação ambiental É a amizade. brasileira. Primeiro, criando o CISNAMA. O CISNAMA parece apenas uma palavra. O CISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, já foi criado refletindo a estrutura federativa do Estado Nacional Brasileiro, que nenhuma outra política pública setorial havia feito. Veja que o SUS surgiu depois na Assembleia Nacional Constituinte. Perfeito. Então, muito antes da Constituinte, já tinha nascido uma estrutura sistêmica, daí o nome Sistema Nacional do Meio Ambiente, para refletir a estrutura federativa do Estado brasileiro, incorporando a União, os estados e os municípios. Inclusive, a Lei 7.804, que eu coordenei no programa Nossa Natureza, foi para dar peso aos municípios na estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, com isso, você teve essa vantagem. Segundo, uma coisa fundamental que, lamentavelmente, hoje, os conservadores de hoje, veja que eu estou comparando com a ditadura militar. Nós já tivemos, numa ditadura militar, uma visão mais progressista de meio ambiente do que temos no parlamento atual, na atual legislatura do Congresso Nacional Brasileiro. Porque foi nessa lei de 6.938 que se criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente com poder deliberativo, com a participação da sociedade civil. Porque até então, os conselhos da administração pública federal eram consultivos, era o que eu chamo de peça de ornamentação da estrutura de governança. Com o CONAMA, não. A sociedade passou a ter um espaço, ainda que minoritariamente, de participar na formulação, graças à liderança do Dr. Paulo Nogueira Neto. E isso vigorou até o governo anterior ao atual, que fez um esforço de desmontar o CONAMA, chegou a desmontar. Eu não quero entrar no mérito, né? Sim. A minha crítica será sempre institucional. Eu não gosto da crítica pessoal, minhas análises são sempre de natureza institucional, e que depois foi recomposto no atual governo, mas chamando a atenção desses antecedentes. Nós tivemos um período difícil no governo anterior, que fez uma série de mudanças que retrocederam a todas as conquistas que vieram desde a ditadura militar, desde o governo Figueiredo, em 1989, e que depois foi reposto pelo Supremo. Né? As grandes decisões
Na época, eu, juntamente com outros ministros, no Fórum dos Ex-Ministros de Meio Ambiente, tivemos a oportunidade de conversar com a relatora Carmen Lúcia. Houve até um manifesto desse encontro, não houve? Sim, conversamos com o presidente, na época, do Supremo e, felizmente, o Supremo repôs a legislação, porque a Constituição é clara, né? Então, como era inconstitucional. E aqui faço um outro parênteses, porque tá muito comum falar em politização Do do judiciário. judiciário, né? Inclusive definindo sobre coisas, assuntos que seriam próprios do Congresso ou do Poder Executivo. Mas há um detalhe que poucas pessoas percebem. O Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, que nos deu a Carta de 88, ela constitucionalizou praticamente todas as políticas públicas. Todas as políticas públicas estão na Constituição. É verdade. Tá certo? Então, isso, inegavelmente, dá ao Supremo um poder de decidir sobre a implementação das políticas públicas, setoriais ou não, desde que haja um entendimento majoritário do colegiado do Supremo que determinada decisão não é constitucional porque não está seguindo o que a Constituição definiu para aquelas políticas, como aconteceu no caso específico na área de meio ambiente. Mas nos últimos 10 anos, nós tivemos o intervalo do governo anterior, que foi um grande retrocesso da política ambiental brasileira, inclusive do ponto de vista institucional, um enfraquecimento das instituições federais de meio ambiente, um enfraquecimento do IBAMA, do Serviço Florestal Brasileiro, do Instituto Chico Mendes, da própria Agência Nacional de Águas, que a gente havia ajudado a criar em 2000. E hoje, com todo o esforço que vem sendo feito, nós continuamos esbarrando num problema gravíssimo, no meu entendimento, que é o sucateamento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em que aspecto? Quadro de pessoal, carreiras? Falta de pessoal em quantidade e qualidade insuficiente, recursos financeiros mínimos para... Eu não defendo o Estado mínimo. A minha visão é uma visão social-democrata. Me recordo quando estive com o senhor em gabinete, o senhor costumava enfatizar que o Estado brasileiro gasta pouco. É evidente que em números absolutos gasta de maneira estratosférica, mas gasta muito mal e gasta naquilo que efetivamente não é essencial. E é lamentável e triste perceber que meio ambiente quase nunca é prioridade política de governo. É muito bom falar em meio ambiente na Assembleia Nacional das Nações Unidas, é muito bom nos fóruns mundiais, sobretudo porque temos agora a plástica da questão climática, que inclusive passou a nominar o nome do próprio ministério, mas o senhor sempre disse isso, o Estado brasileiro gasta pouco, pelo menos pouco naquilo que é essencial. Na área de meio ambiente, por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo de Minas Gerais, nós nunca tivemos um orçamento para a gestão ambiental de Minas que chegasse a mero 1% do orçamento do Estado. Eu, na minha época, consegui uma proeza, que foi mais do que dobrar o orçamento do sistema de meio ambiente de Minas. Mas dobrar em que sentido? Nós aumentamos 0,3% do orçamento do Estado para 0,9%. Eu quase que atingi a minha meta, que era 1%, né? Mas aí veio a crise de 2008, Sim. Todos se lembram, e isso acabou tendo reflexo na gestão fiscal do Estado, e isso ficou nesse patamar. Então, o que eu quero voltar, o sucateamento dos dois sistemas, de meio ambiente e de recursos hídricos,
por falta de pessoal em quantidade e qualidade, recursos mínimos. Eu não defendo o Estado mínimo e não defendo o Estado mastodôntico, Aham. né? Eu defendo o que eu chamo do Estado suficiente. E a organização do Estado brasileiro na área de meio ambiente não é suficiente. Essa é uma questão. Aliás, se você para quem defende o Estado mínimo, se a gente for olhar a gestão ambiental brasileira, o que nós temos, na verdade, Ricardo, é um Estado raquítico. Temos um Estado raquítico, não é nem mínimo. Imagine você, o Instituto ICMBio, administrando uma unidade de gestão que tem o tamanho 38.000 quilômetros quadrados, como é o Parque Nacional, criado na minha gestão de montanhas de Tumucumaque, junto a um dos maiores parques nacionais de floresta tropical do planeta. Lá em cima. Não tem 100 funcionários para 38.000 quilômetros quadrados. Isso é raquitismo institucional. Então, esse é o primeiro ponto que eu menciono das dificuldades. Eu tenho um apreço muito grande pela ministra Marina. Ela teve o mérito de refazer, na medida do possível, várias questões que foram avariadas ou aviltadas no governo anterior. Conseguiu recompor o CONAMA, recuperar o programa de controle de desmatamento da Amazônia, assim sucessivamente. Não é o caso aqui de entrar em detalhe. Mas nós continuamos tendo esse problema. E continuamos ainda, embora tenha surgido novidades, mas não na intensidade necessária para promover políticas de desenvolvimento sustentável para valer. Nós continuamos refém das medidas de comando e controle do Estado. Vamos pegar o caso da Amazônia, né? Houve uma redução do desmatamento. Essa redução do desmatamento não vai se sustentar ao longo do tempo se não mudar as políticas de ocupação da Amazônia brasileira, se não mudar as políticas setoriais. E isso, em algum momento da nossa conversa, vai nos remeter à nova Lei Geral de Licenciamento Isso Ambiental. é onde eu ia exatamente intervir. Acho que também pelas redes sociais e pela grande mídia, ouvi a sua manifestação, né, ainda quando se tratava da fase final no Senado da República, talvez mesmo como proposição de lei, que foi a sanção e veto do presidente da República. Como é que o senhor avalia, nesse contexto institucional, a Lei 15.190 de agosto de 2025? Eu pergunto isso porque o próprio Ministério, ao meu ver, de modo indevido, e não foi só este governo foi aquele que usou, inclusive em canais oficiais de comunicação do governo, a expressão lei da devastação, que me parece, no mínimo, impróprio para um organismo de governo. Mas, de qualquer forma, é inequívoco que nos últimos, talvez, 10 anos tenha havido a omissão do governo federal na construção que acho que necessária pelo clamor dos estados, em que esse assunto evoluiu de maneira mais rápida, mas o papel de coordenação do Ministério na redefinição do papel do licenciamento no país. Me surpreendeu muito um governo usar um canal oficial dizendo uma lei que vai devastar. Se é que uma lei pode devastar alguma coisa. Mas qual a sua visão sobre a lei, doutor Zé Carlos? Eu tive a oportunidade de me manifestar publicamente sobre essa lei, ainda na Câmara e no Senado, como quando estava tramitando no Congresso Nacional. Eu sou um crítico da lei tal como ela foi definida e vou dizer por quê. E, em primeiríssimo lugar, eu gostaria de dizer que eu não defendo o status quo. Então, eu acho que era necessária e nós perdemos
nesse período em que a lei tramitou no 21 anos. parlamento, nós perdemos, embora tenha tramitado 21 anos, nós perdemos a grande oportunidade de modernizar para valer o licenciamento ambiental. Essa lei não moderniza o licenciamento ambiental. O senhor diz em que aspecto? Porque é fato, nós continuamos, enfim, usando uma mecânica, já que falamos antes da nossa gravação, a passagem do mundo analógico para o mundo digital, os mesmos instrumentos da década de 1980. A própria formatação, que agora encontra o amparo legal do estudo prévio de impacto ambiental e todas as suas mazelas, né, de falta de organização de dados, sistematização, enfim. Não, você está trazendo um ponto que coincide com a minha visão. Então, quando eu digo que nós perdemos a grande oportunidade de modernizar o licenciamento, entendendo que o aperfeiçoamento era necessário, tenho essa posição clara. Você me ajudou, inclusive, foi um extraordinário colaborador que eu tive no início da SEMAD. Nós já tínhamos tomado a iniciativa de modernizar o licenciamento em Minas. Chegamos a ter uma resolução do Copan, por exemplo, exclusiva para o licenciamento das atividades agropecuárias. Verdade. Porque misturava o licenciamento de infraestrutura com licenciamento de atividade industrial, com licenciamento de atividade agropecuária, com naturezas absolutamente distintas. Então, fizemos isso, simplificamos o licenciamento para as atividades de pequeno impacto e pequeno potencial. Isso também foi feito em Minas, com responsabilidade, inclusive em articulação com o Ministério Público, para que não houvesse eiva, né, de ilegitimidade ou qualquer outra coisa. Então, bem feito. Mas o que eu acho que nós perdemos? Como você mencionou, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, o que ela fez, na verdade, foi amputar 6938. O que ela trouxe de novo? Nada. Absolutamente nada. Trouxe para o seu conteúdo matérias que já vinham ou já eram reguladas pelo CONAMA 237, a interveniência dos órgãos federais na Portaria Interministerial 60/2015, Resolução 1 de 86, e sempre me perguntavam se a lei é boa ou é ruim. Eu tenho essa dificuldade de responder porque ela não tem novidades. Então, esse é o ponto. Então, perdemos a oportunidade de modernizar o licenciamento. E, primeiro, porque o que ela fez foi amputar a 6938. Foi criar vias rápidas, que eu concordaria, para pequeno porte e pequeno potencial poluidor. Não concordo que médio porte possa ser um licenciamento autodeclaratório, mas concordo que o pequeno e médio porte pode fazer isso, sobretudo na era, né, da tecnologia da informação, na era da inteligência artificial, na era dos na era de satélites, dos drones, né? Então, isso, sem dúvida. Então, mas em dois pontos que quando eu digo que a lei perdeu a oportunidade de modernizar o licenciamento, eu vou mencionar aqui. Primeiro, qual que é o grande problema do licenciamento ambiental no Brasil? Por que o licenciamento ambiental no Brasil tornou-se uma usina de crise? Interessante conceito. Uma usina de crise. Todo licenciamento de atividade complexa, de atividade de grande porte, ele é imediatamente politizado e cria uma crise no seio da sociedade, que não raro é transferida para o seio do governo. Então, essas questões não foram enfrentadas. Não foram enfrentadas por quê? Porque nós perdemos a oportunidade de introduzir a avaliação de impacto ambiental ex ante ao licenciamento. Estava em uma das versões do a projeto. Primeira versão estava e foi suprimido. O que estava de moderno no início
foi suprimido Avaliação na ambiental lei geral. estratégica integrada. Você precisa de fazer, você tem que ter um sistema que faça uma avaliação de impacto ambiental ex ante ao licenciamento. Perfeito. Como você não tem nenhuma avaliação de impacto ex ante ao licenciamento, todas as contradições, todos os questionamentos, tudo aquilo que traz algum tipo de preocupação à sociedade não é discutido no momento em que você decide pelo projeto. Vamos pegar os grandes projetos de infraestrutura, inclusive do governo. A questão ambiental aparece em que momento? No balcão do licenciamento, Ricardo. A margem equatorial, por exemplo. No balcão do licenciamento. Você vai ter que decidir no balcão do licenciamento questões que, através de uma avaliação de impacto ambiental, de avaliação estratégica, fundamentalmente de uma avaliação de impacto estratégica, você teria que decidir no momento de fazer. A margem equatorial é um exemplo disso? Então, como você não faz no momento de fazer, nós temos que convir, porque a sociedade espera que no licenciamento ambiental você vai tomar a decisão de não fazer. O licenciamento ambiental, em raríssimos casos, ele pode tomar uma decisão de não fazer. Mas o licenciamento ambiental não é um instrumento para não fazer. O licenciamento ambiental aqui na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, onde você for, ele é um instrumento para avaliar os impactos, decidir, diante dos impactos causados, as medidas mitigadoras e as medidas compensatórias, quando não é possível mitigar parte dos impactos. E, nesse caso, as medidas compensatórias têm que estar necessariamente vinculado ao impacto causado. No Brasil, houve uma distorção de tal maneira que as medidas compensatórias viraram um balcão de várias iniciativas que não guardam relação causal com o impacto provocado pelo aquele empreendimento. E aí surge, como já foi Belo Monte, como foi agora a margem equatorial, né, como já foi em outras situações. Então, perdemos essa oportunidade. Então, não modernizamos. A lei geral não moderniza. Segundo, outra questão que sempre eu tentei, isso aqui em Minas, nós chegamos a conseguir, infelizmente ficou perdido no tempo, não teve sequência depois que nós saímos do governo. Tive, na época, um grande apoio do professor José Cláudio Junqueira, que nós tínhamos um decreto de governo de avaliação da política ambiental com indicadores. Fez o doutorado, inclusive, nessa área, né, de indicadores ambientais. Com indicadores ambientais. Por que eu estou dizendo isso? O licenciamento tem que estar vinculado à qualidade ambiental da área de influência dele e, por conseguinte, da bacia hidrográfica onde ele está localizado. A água é o espelho do que acontece no território. É a água, é o rio, é o córrego, é o ribeirãozinho lá do interior. E nós também não vinculamos o licenciamento a metas de qualidade. E, ao não ter uma avaliação ex ante e ao não vincular o licenciamento a metas de qualidade, o Congresso, depois desse esforço todo, conseguiu a proeza, no meu entendimento, de manter um licenciamento cartorial. É verdade. O licenciamento continua cartorial. E vem um outro ponto que é muito caro. Como eu mencionei e sustento que o Cisnama está sucateado, quer dizer, está numa fragilidade institucional extremamente grande,
boa parte, se não a maior parte, da demora do licenciamento ambiental não estava vinculada exclusivamente aos procedimentos, embora houvesse espaço para aperfeiçoar os procedimentos. E, nesse ponto, eu faço uma autocrítica, porque eu sempre digo que toda opinião de ex é suspeita, então peço aos que estão nos ouvindo que leve isso em consideração, mas eu tentei fazer com que o própria Ministério, os órgãos estaduais, mas sobretudo o Ministério, tomasse a iniciativa de modernizar o licenciamento, para não ficar refém de iniciativas vindas de fora dos interesses contrariados. Porque o que acabou acontecendo na Lei Geral do Licenciamento foi uma grande mobilização dos interesses contrariados, quando, na verdade, nós devíamos de tomar a iniciativa, nós próprios, reconhecendo que o status quo não é adequado, que tinha que fazer avaliação de impacto ambiental ex ante, que precisava de vincular, que precisava de descomplicar vários procedimentos, pequeno porte, pequeno impacto. Você pode perfeitamente ter um modelo mais simplificado de licenciamento, né? Uma coisa é você ter um licenciamento de um posto de gasolina com tancagem de 10 mil litros, outra coisa é um sistema de armazenamento de combustível de 1 milhão de litros. Claro. Então, isso é o que eu gostaria de dizer. E quero completar, porque eu acho que, além disso, ao optar por amputar medidas da 6938, ou resoluções do CONAMA, com o argumento de que é para acelerar o licenciamento ambiental, ignoraram o sucateamento do sistema, que foi completamente ignorado. Em nenhum momento você viu o Congresso e os principais defensores da Lei Geral de Licenciamento falar em fortalecimento do Cisnama, falar na necessidade de melhorar os quadros do Cisnama. Aliás, pelo contrário. Falar pelo contrário. Então, me desculpe, eu tenho que fazer uma comparação, eu reconheço que é uma comparação oblíqua, mas o que o Congresso fez em relação ao meio ambiente, né, amputando várias obrigações, inclusive dispensando atividades potencial e efetivamente poluidoras do licenciamento, isso certamente vai cair no Supremo. Eu não tenho, você é o advogado, eu sou leigo, mas não tenho. Como caiu as medidas do Bolsonaro? Sim, inclusive, já são 3 ações diretas de constitucionalidade e uma declaratória de constitucionalidade. Não, inclusive o Congresso ousou tomar medidas que contrariam a jurisprudência já consolidada do Supremo. Algumas sim. Sim, você sabe, eu recorro à sua expertise. Algumas medidas do Congresso estão frontalmente contrárias à jurisprudência já adotada pelo Supremo. Mas, comparando ainda que obliquamente, qual a decisão? Então vamos amputar, vamos reduzir, vamos tirar. Olha, isso significa que nós temos... Outro dia recebi uma ligação de um amigo meu do Rio de Janeiro, que está há 1 ano e meio na fila do SUS esperando uma cirurgia de hérnia de disco. Ora, se você for usar o argumento utilizado para agilizar o licenciamento, nós vamos para o SUS e vamos retirar da lista de elegíveis metade das doenças do Brasil. Eu resolvo isso. Resolvo. Você está rindo. Mas a comparação é interessante. Meu amigo. Tira as doenças que então, fica rápido. Você faz o presidente da República baixa um decreto retirando um número determinado de doenças como elegíveis para atendimento no SUS. E o problema estará resolvido. Mas estará resolvido para o bem do país? Ou
estará resolvido para os interesses. Nós temos que colocar o país e o interesse público acima. Então, eu acho, meu ponto de vista é claro, perdemos uma grande oportunidade de modernizar. O que a lei geral, ela, na verdade, é uma consolidação com amputação de medidas que já existiam É. e que não traz nenhuma inovação para melhorar a gestão ambiental brasileira. Doutor Zé Carlos, infelizmente o tempo é limitado, mas eu queria uma análise do senhor sobre o contexto muito atual. Se bem que dizer neste momento que é atual, né, com essa avalanche e aceleração da vida e da história, os fatos se reposicionando ou se sobrepondo de uma velocidade quase que incompreensível, mas esse binômio política mineral e política energética, e não necessariamente o contexto nacional, porquanto esses temas hoje alcancem um espaço geopolítico internacional. O senhor viu por esses dias um relatório, agora eu não me lembro se no Senado ou na Câmara dos Deputados, sobre a consolidação de uma política nacional de terras raras ou minerais críticos. Está tramitando na Câmara. E na Câmara dos Deputados. E, ao mesmo tempo, o mundo começa a alardear. Eu tenho muito cuidado de como interpretar e digerir a forma com que a mídia tradicional analisa os temas, né? Não acho que uma crise energética tenha emergido de uma hora para outra em função do Estreito de Hormuz. Acho que pode ser regredida ao ano 2022 com a invasão da Ucrânia, mas o contexto talvez seja até maior, porque envolve também a questão climática e a tal falada, mas não muito implementada, política referente às mudanças climáticas. Como é que o senhor tem visto esses temas? Eu sempre me recordo, contemporâneo seu no governo federal, no governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro Pedro Parente, que administrou com uma capacidade de organização, de visão de conjunto. Outro dia nós tivemos um debatedor falando nisso. Olha, as pessoas se esqueceram do que foi a crise do racionamento de 2021, né? E o governo federal, sem 2001. também... 2001. 2021 foi ontem. 2001. 2001, né? Que também teve reflexos, né, até na construção de um licenciamento por força do CONAMA simplificado para que os projetos de geração pudessem ser destravados. Mas como é que o senhor tem visto todos esses temas? Quer dizer, minerais críticos e crise energética no âmbito internacional. 2 temas de perfil e natureza geopolítica. Olha, Ricardo, são temas que estão postos. Vamos começar pelos minerais críticos. Eu adoto uma posição de cautela com os novos conceitos. O mercado e a burocracia têm uma extraordinária capacidade de criar novos conceitos para manter os velhos problemas sem solução. Então, meu primeiro registro é esse. Minerais críticos. Eu fico me perguntando, aço não é crítico? A sociedade viveria sem o aço? Outros minerais fundamentais, mas aí, tudo bem, o mercado e a burocracia já consolidaram esse novo conceito de minerais críticos. E aí você vê agora uma lei, inclusive, específica sobre minerais críticos, porque realmente eu reconheço que eles têm maior importância estratégica do que outros minerais na nova era do desenvolvimento e das novas tecnologias da informação. Mas o que nós precisamos de considerar, se você adotar novos conceitos e manter para os minerais críticos o mesmo ou os mesmos modelos de produção, os mesmos modelos de extração e de transformação do minério, nós não estaremos
fazendo nenhuma mudança do ponto de vista ambiental. Os impactos ambientais continuarão sendo os mesmos. Ou, de repente, até com maior intensidade, porque haverá uma tendência de passar a expandir de maneira grande a mineração dos chamados minerais críticos. Então, se não mudar o modelo de exploração, de produção, de transformação, etc., etc., é uma mineração será uma mineração como as outras. Aliás, isso está ficando evidente no Jequitinhonha, O Vale do Lítio. Vale do Lítio, que é um mineral crítico, mas cujo modelo de exploração não mudou, continua o mesmo. Então, isso revela exatamente o que nós Inclusive propagando conflitos sociais. Isso, é o que nós estamos falando aqui. E com relação à crise energética, o Brasil tem uma posição única no mundo, no meu entendimento, em relação à energia, né? Por quê? O Brasil, as pessoas normalmente não falam isso. Por que margem equatorial? Porque a questão da margem equatorial. O Brasil já é o 8º maior produtor de minério do mundo. Falando de petróleo? Desculpa, de petróleo. O Brasil já é o 8º maior produtor. Então, o Brasil já criou um grupo de interesse, um poder de interesse em torno do petróleo extraordinariamente grande, liderado pela maior empresa do Brasil, que é a Petrobras. Então, mas eu estou citando isso para dizer que nós temos petróleo, nós temos energia renovável, nós temos energia hidrelétrica, então o Brasil tem uma posição chave. O comentário que eu gostaria de fazer é em relação à energia hidrelétrica. Porque as pessoas não se dão conta. Pela primeira vez no Brasil, a escassez foi precificada. No caso do racionamento de 2001, com certeza. Na bandeira. Não. A bandeira tarifária. Na bandeira tarifária. As pessoas nem percebem isso. Pela primeira vez, a escassez de um recurso foi precificada no Brasil. Porque se está verde é porque o reservatório está cheio. Se ficou para amarelo ou se chegou em vermelho é porque a depressão do recurso do reservatório ficou. Então, é o primeiro caso que a gente não considera de precificação da escassez de um recurso. E aí vem uma questão que eu gostaria de discutir, porque o planejamento energético das hidroelétricas, assim como o planejamento do abastecimento público de água, começa no reservatório. Começa no espelho d'água do reservatório, que vai produzir energia, vai acionar as turbinas, ou que vai abastecer a cidade, vai abastecer as indústrias, etc, etc. E aí eu tenho que dizer um bordão que eu uso sempre. Água não nasce em reservatório. Então, se você não incluir no planejamento energético, no abastecimento público de água, a bacia contribuinte do reservatório e fazer investimentos para a produção de água, conservação florestal, estimular os produtores que estão na bacia contribuinte a adotar práticas de uso sustentável da terra, a fazer conservação de solo e água, a restaurar as áreas degradadas e, fundamentalmente, recuperar as nascentes, nós vamos continuar enfrentando problema de escassez de água. E a solução que é colocada na mesa, frequentemente, é o quê? Construção de novos reservatórios, ignorando completamente a área da bacia contribuinte do reservatório. Você vai poder construir mais reservatórios para ter mais reservatório com menos água ao longo do tempo. O difícil para a população é perceber as nuances e a criticidade desses problemas, porque, especificamente em relação à energia, o Brasil segue sendo o país com a maior tarifa média, seja para o consumidor final, seja para a indústria, né? O mundo ou as cidades
tema das mudanças climáticas talvez enseja uma outra a sua volta aqui ao nosso podcast Certamente não teremos tempo de falar sobre um sobre tema isso tão hoje, complexo. né? Mas quem usa ar-condicionado em tempo integral em casa sabe o impacto que isso tem na sua conta. Hoje tudo depende da tomada, né? Dos celulares, enfim, Uhum. tudo está eletrificado. Agora é o próprio automóvel, né? O posto de Uhum. gasolina do carro está dentro de casa. E o petróleo é a mesma coisa, né? Nada obstante, ontem eu vi uma matéria na grande mídia que dizia que os combustíveis aumentaram 50% nos últimos dias, semanas nos Estados Unidos. Para nós isso não é uma novidade, né? O combustível na bomba de gasolina já é caro e renitentemente caro. Talvez tudo isso embarque um outro problema de política pública, que é o sistema tributário brasileiro, né? E a criticidade do déficit fiscal. Mas é isso, quer dizer, quando a população é massacrada com tarifas escorchantes, é difícil explicar para eles a importância de uma bandeira tarifária e da importância em termos de gerenciamento da escassez dos recursos, né? Uhum. Você citou uma situação que, no meu entendimento, é evidente. Nós temos uma energia cara para o consumidor, Barato para produzir e caro para o consumidor. não em razão do custo de produção. Incrível, né? Esse é o ponto. E, lamentavelmente, nenhum dos governos até hoje foi capaz de interferir. Quando interfere, interfere artificialmente, para baixar o preço ao consumidor artificialmente, Que é o que é uma conceito solução pior ainda, pior, porque porque distorce o setor. socializa o custo para todos os Exato. contribuintes, É a modicidade né. tarifária, né? Então, Feita com nós temos encargos. nós pagamos uma energia cara, tendo um dos mais baixos custos de produção. Por quê? Por causa da questão tributária. A tarifa que incide sobre energia no Brasil é uma tarifa extraordinariamente cara comparada ao resto do mundo, né. Então são essas as questões. Aí você, para reduzir as tarifas, você esbarra, numa crise fiscal crônica, porque na última década o Brasil vive uma crise fiscal. Aliás, em 2008, quando eu estava no governo, a gente já enfrentava crise fiscal. Mas Então foram plantadas as bases da organização do não, gasto público isso, no isso. Brasil. Então, você teve uma legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma série de normas que veio para ajudar a resolver o problema, mas que foram malbaratadas ao longo do tempo e, por conta da crise fiscal, a gente é levado a pagar uma tarifa de energia muito maior do que aquela que seria razoável em razão, levando em conta os custos de produção. O senhor topa uma próxima volta aqui ao nosso podcast para falar sobre clima e transição energética? São temas que entraram na pauta, discussão de tudo quanto é evento, né? Mas há muito de. Eu odeio a expressão narrativa, né? Mas há muito de discurso e de implementação muito deficiente, né? Esse tema. O Brasil é sempre assim, evolui na estruturação, principalmente normativa, mas peca e falha e tropeça na implementação. Então, Zé Carlos, suas palavras finais, então, já te agradecendo. Eu confesso que hoje, como sempre foi, nas oportunidades que consegui entrar no seu gabinete, né, da sucessão de reuniões organizados pela nossa amiga Ana Lúcia Aze, e depois pela Dora, né, que tiveram ao seu lado. Aliás, o doutor Zé Carlos sempre foi assim, né, de prestigiar a sua equipe, as pessoas que honraram ao longo da vida. Aliás, outro dia eu ouvi dizer, aliás, acho que ano passado, que o coronel José Ortiga ainda está vivo. Vivo, já o visitei com 104 anos e ainda Consciente, consciente. é um homem fenomenal, eu É. aprendi muito convivendo com o coronel Zé Ortiga, que era da assessoria, desse apoio militar no gabinete, né. Mas hoje foi uma grande aula, inclusive, coisas que para mim eram absolutamente
claras nos primórdios da construção da estrutura institucional de meio ambiente do Estado, que eu não sabia, que o senhor me disse hoje. Mas suas palavras finais, suas considerações, aí um recado final, enfim, que acene também para aquilo que as pessoas gostam e precisam, que é uma palavra de otimismo, né? Eu sempre disse que não me considero alguém dos mais otimistas, e ser pessimista é ruim, principalmente ruim para os jovens, né? As pessoas sempre esperam, não, vamos mudar, vamos encontrar o caminho, faremos desse país uma grande nação. Infelizmente o tempo está passando e nós vamos transmitindo as nossas mazelas de gerações a gerações. Mas o senhor tem uma palavra otimista para encerrar o nosso painel? Olha, nessa área, eu sigo Ariano Suassuna. Eu não sou pessimista, porque o pessimista é um chato. É um chato. É o cara negativista, Reclamão. reclamão, tudo está errado, qualquer proposta boa não vai dar certo, etc, etc. O sujeito muito otimista, a pessoa muito otimista, ele tende a ser um alienado. Então, como disse Ariano Suassuna, eu sou um otimista realista. Eu sou otimista. Eu acho que, principalmente o Brasil tem potencial para ser uma grande nação. Nós temos que trabalhar para fazer do Brasil uma grande nação. Você fala dos jovens em mudar. Há um apelo por mudança, é a palavra mais citada entre os jovens. Precisamos de mudar tudo isso que está aí. Quer dizer, precisamos de... Só que aí eu invoco Fernando Henrique Cardoso, quando ele falava que era para ter cuidado, porque mudar não é sinônimo de melhorar. Então, a gente tem que ter muito cuidado nos momentos de crise para não mudar para pior. Então, com otimismo no Brasil, com esse otimismo realista, eu acho que nós temos um potencial enorme, podemos ser uma grande nação, somos um povo extraordinariamente generoso, somos uma sociedade mestiça, talvez a única no mundo, única, que misturou raças, etnias, línguas, e, felizmente, acredito que nós seremos uma nação já maior do que já somos hoje. Nós já somos uma nação respeitada internacionalmente, mas precisamos de melhorar e vencer o nosso maior desafio. O maior desafio do Brasil são as desigualdades sociais. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles e ele precisa de ser superado. Eu até diria que o nosso maior desafio é a política. E nós, em 40 anos, a China se tornou, até esteticamente, né, na sua estruturação industrial, tecnológica, urbana e paisagística, aquilo que nós estamos longe de conquistar, porque passamos 40 anos com o mesmo debate político, atrasado, ultrapassado, mais uma vez dual, né? Confrontando visões de mundo muito distintas. Eu fico pensando se realmente é uma confrontação com base em ideias ou meramente com base em interesses circunstanciais. Sobre o otimismo, que eu não me considero um exemplo de otimismo, me lembro de um conselheiro já falecido, infelizmente, Andrade Gutierrez, que dizia que o pior para o ser humano é a perda de percepção da realidade. O otimista tende a ser, tende a cair nessa armadilha. E ele falava que perde-se a percepção da realidade por paixão, ambição, vaidade e ideologia. E muito isso perpassa aí os nossos grandes problemas nacionais. Então, Zé Carlos, minha gratidão eterna, não só por desfrutar aí talvez de 1h30 da sua mente privilegiada, do seu conhecimento. Eu ainda vou ver o meu país prestigiar
nós não somos velhos, né? Nós somos pessoas que já passaram. Eu sou da década de 70, o senhor é da década de 60, né? 50. 50. Ainda estou te rejuvenescendo. Mas vamos ver, né? As pessoas estão sempre sedentas por novidades e acham que o que há de melhor está no presente para o futuro, e esquecem que o futuro é uma reconstrução do passado, pelo menos uma reinterpretação das bases, dos fundamentos filosóficos, das experiências de vida, voltar a valorizar, como alguns países ainda têm, mas estão perdendo, né? A experiência de quem já viveu, de quem tem, palavras do Dr. Zé Carlos Carvalho, lombo. Eu me lembro, né, de um episódio que, enfim, até o convite, né, para ingressar nos quadros do IBAMA, que o senhor me fez honradamente, né, e falava isso, a pessoa profissional precisa ter lombo, ou seja, apanhar, bater e... Couro duro. Couro duro. Então, minha gratidão eterna, especialmente pelo dia de hoje, e eu vou verificar com a equipe de apoio as datas disponíveis, né? Já te deixo convidado por uma próxima intervenção, se o senhor assim o achar pertinente, que seja sobre a questão climática e transição energética. Tema muito batido e rebatido, mas que ainda merece ser enfrentado com realismo, franqueza, clareza, que infelizmente no debate público às vezes não é possível. Muito obrigado, foi fenomenal.